A MP está prorrogando o prazo do PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que já está previsto no Código Florestal. Uma parte desses 5% que não se adequaram ao Código Florestal. E são os grandes proprietários. Levanta, olha os dados. São os grandes proprietários. Permitir, senhora presidente, que se queime, que se desmate 6 milhões de hectares. É a Dinamarca. Aqui nessa casa é cheio de ecochato. O cara que mora no 20º andar de um prédio e pensa que a agricultura tem que ser toda preservada. Essa medida provisória está atrapalhando e está criando uma regra, alterando um direito dos nossos trabalhadores rurais. Não podemos aceitar fraude de maneira nenhuma. Divergências sobre o texto original da medida provisória da regularização ambiental e as modificações incluídas pelo relator, deputado Sérgio Souza, geraram muita polêmica. As mudanças flexibilizaram o Código Florestal. Os parlamentares contrários acham que a proposta anistia o desmatamento ilegal. Permitir, senhora presidente, que se queime, que se desmate 6 milhões de hectares. É a Dinamarca, é uma Dinamarca. São 2 estados de Sergipe. Isso só beneficia 4% dos produtores rurais do Brasil. A quem nós queremos atender? Acabar com 4 biomas. Vai acabar com a Caatinga, vai acabar com o Cerrado, vai acabar com o Pantanal. E aqui se dando desculpa. A MP está prorrogando o prazo do PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que já está previsto no Código Florestal, diga-se de passagem, então não está havendo nenhuma alteração em relação a isso. O que aconteceu lá em 2016, na Lei 13.335, que prorrogou até o prazo agora, de 31 de dezembro de 2018, o prazo para o PRA e para o CAR, mas que mesmo assim, infelizmente, muitos estados, por vários motivos, não conseguiram fazer as suas normas e disponibilizar o PRA. A falta dessa regulamentação tem causado grandes desgastes e problemas aos nossos agricultores, guerreiros da terra que fazem esse Brasil ir para frente. Nós vamos obstruir porque a medida provisória original tinha apenas o alongamento de prazos. O projeto de lei, o PLV, o relatório, ele inclui um conjunto de artigos e de proposições que, de fato, estabelece uma anistia, que, como diz o deputado da Comissão de Meio Ambiente, é uma anistia para o desmatamento equivalente a uma Noruega. Não é possível que a gente, sem um prazo, inclusive, razoável para o uso do novo Código Florestal, possamos legislar dessa forma e de uma forma casuística. Aqui nessa casa é cheio de ecochato. O cara que mora no 20º andar de um prédio e pensa que a agricultura tem que ser toda preservada, como se o agricultor não produzisse a riqueza desse país. Então tudo tem que ter licença, tudo tem que ter aquela coisa da incomodação que o agricultor... A provisória modifica muitas coisas importantes e favorece a classe que mais trabalha nesse país, que se chama o agricultor. Uma parte desses 5% que não se adequaram ao Código Florestal. E são os grandes proprietários. Levanta, olha os dados. São os grandes proprietários, e não estou falando de todos não, uma pequena parcela que não quer obedecer à lei, que quer colocar em risco toda a agricultura brasileira, quer colocar em risco o papel que a recuperação, por exemplo, de 12 milhões de hectares é importante para a produção de água, para o solo,
que é importante para a agricultura. Eu quero que os nobres pares aqui se coloquem no lugar daqueles que estão nos acompanhando de casa. Os ruralistas, os agropecuaristas, as pessoas que fazem a economia desse país andar. Eles não merecem estar aqui assistindo a esse fla-flu. Pelo amor de Deus, presidente, vamos fazer as votações andar. Vamos fazer com que o meio ruralista, e reafirmo, que faz com que a crise nesse país ande um pouco distante, é no setor do agronegócio. Diante da falta de acordo, a votação da proposta foi adiada. Na quarta-feira, os deputados retomaram os debates. A polêmica persistia. Os partidos de oposição unanimemente se posicionam pela obstrução. Nós lamentamos profundamente que o texto do projeto de lei de conversão tenha piorado tanto aquilo que era o objetivo inicial da medida provisória, que já era discutível, o adiamento do prazo do PRA, mas o projeto de lei de conversão é muito pior do que o texto original da medida provisória. A falta dessa regularização deixou vários pequenos produtores impedidos de ter acesso ao crédito rural, causando prejuízo a milhares de famílias. Eu lembro que essa prorrogação de prazo se faz necessária, pois muitos estados ainda não fizeram o seu programa para receber os dados dos produtores. E, além disso, essa medida determina que as multas aplicadas em razão da conversão irregular da vegetação nativa ocorrida anteriormente a 22 de julho de 2008 serão convertidas em prestação de serviços ambientais, desde que sejam cumpridas todas as obrigações impostas do PRA para a regularização da propriedade ou posse rural. Isso é um alento ao pequeno produtor que fica preso a multas astronômicas e impagáveis. Foi aprovado aqui o Código Florestal, foi aprovado concomitantemente 41 milhões de hectares anistiados. E se aqui aprovarmos essa proposta da forma que chegou, é uma realidade. Mas da forma em que essas emendas foram acatadas, nós estaríamos promovendo, nesse momento, uma anistia de mais 5 milhões de hectares. Portanto, seria da parte desse Congresso demonstrar que o Brasil está na contramão do desenvolvimento sustentável, do compromisso com o meio ambiente. No que diz respeito ao PLV propriamente dito, quero deixar bem claro aqui, quando se prorroga o PRA, o Programa de Regularização Ambiental, é para que não seja multado um produtor rural que não foi dado a ele o programa para fazer o programa de regularização, o mecanismo para fazer o seu programa de regularização ambiental. Quando se prorroga o CAR, principalmente para o Nordeste brasileiro, é porque não foi dado pelo Estado as condições para que ele fizesse o seu cadastro ambiental rural. E quando nós fazemos as alterações no artigo 68, é para dar segurança jurídica ao produtor rural, porque o legislador, lá no texto original, lá na lei do Código Florestal, ele foi muito claro no artigo 68, que vale para efeitos de recomposição, vale a legislação da época. Como há interpretações divergentes, nós colocamos qual lei vale à época. Permanece em obstrução, compreendendo que esse discurso da segurança jurídica, que tem sido repetido aqui como um mantra, não pode ser para uma minoria de uma categoria. Estamos falando de poucos componentes do agronegócio querem segurança jurídica que não reflete, de fato, o que é melhor para o nosso país. A segurança jurídica para o país é manter o texto do Código Florestal, teria sido votar o texto original da medida provisória, não o que está acontecendo agora. Desfigurar o Código Florestal não traz segurança jurídica. É muito importante frisar, porque tem sido repetido aqui o contrário. Isso não é verdade. Para nós termos políticas públicas de maneira organizada, para o clima, para o desenvolvimento, para o setor produtivo, nós vamos manter a nossa obstrução.
A proposta segue para a votação dos senadores. No entanto, o presidente do Senado adiantou que não colocaria a medida na pauta. Segundo ele, o tempo não era suficiente para a análise dos senadores. Com isso, a medida perderá a validade. E em uma sessão tumultuada com tentativas de obstrução, o plenário aprovou medida provisória que cria um programa de revisão de benefícios do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. O texto prevê também a exigência de cadastro do trabalhador rural e restringe o pagamento de auxílio reclusão apenas aos casos de pena em regime fechado. Essa casa já demonstrou o repúdio à reforma da Previdência, pelo menos no que diz respeito à aposentadoria dos trabalhadores rurais. Essa medida provisória está atrapalhando e está criando uma regra, alterando um direito dos nossos trabalhadores rurais, que são responsáveis hoje pela produção de alimentos no país de qualidade. Nós estamos falando de pessoas simples, de pessoas humildes, que o governo coloca a mão pesada em cima delas, como se o problema do nosso país, tanto do ponto de vista financeiro, bem como do ponto de vista dos equívocos, das fraudes, fosse das pessoas mais humildes. Se existe fraude, nós já temos uma legislação que permite a punição. Hoje, em torno de 6.500 trabalhadores rurais e temos 9, 10 milhões, né, aposentados. Porque esse processo, houve o êxito rural. Os filhos de agricultores saíram do meio rural, foram para a cidade e se aposentaram, né? Então, está sendo discutido aqui essa preocupação de acabar com as fraudes. Eu acho que fraude, se tiver fraude, tem que responder na justiça. Não podemos aceitar fraude de maneira nenhuma. Uma polêmica sobre o uso da palavra gênero nos dados que os cartórios devem enviar ao INSS, no caso das crianças que nascem mortas, quase fez a sessão cair. Alguns deputados enxergavam a palavra como ideológica, enquanto outros defendiam a manutenção dela no texto. A palavra gênero é muito obscurantismo. Tem gente que quer voltar para a ideia da Idade Média, talvez das trevas, e suprimir a palavra gênero. É absolutamente surreal que se tire a possibilidade de ter o gênero no registro, tanto para o tema cartorial como... Não vai ter... Não tem lógica. Não vai... Presidente, a palavra certa é sexo, masculino ou feminino. Daí mas a não vai ter nada no texto, é isso? Eu vou fazer o seguinte, infelizmente não tem acordo, eu vou encerrar a sessão. Presidente. E a medida provisória vai cair. Para mim não tem problema nenhum. Eu não vou ficar nesse debate. Pode cair. É uma questão de escolha do governo. O governo tem que decidir. Presidente, para que a gente não perca a medida provisória como um todo, entendendo que é razoável nesse momento não entrar no debate ideológico, o governo não se opõe, que a gente mantenha a palavra gênero nesse momento e a gente vai mandar um novo projeto de lei. Presidente, rapidamente aqui. Eu queria chamar, e podem me bater aqui que não tem nenhum problema. Eu queria chamar a bancada evangélica, certo? Que vota com o governo para nós refletirmos o seguinte: se o governo se compromete em mandar um projeto de lei mudando esta questão, e eu me comprometo é de bom senso que nós não permitamos cair a MP. Com o compromisso do governo de enviar um projeto específico para tratar do assunto, a palavra gênero foi mantida no texto e os deputados finalizaram a votação da medida provisória. O texto segue para análise do Senado. Depois de votações difíceis, o plenário aprovou por acordo a medida provisória que amplia o prazo para o pagamento de gratificações a servidores cedidos à Advocacia Geral da União.
Outro projeto aprovado pelos deputados foi o que recria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, responsável pela fiscalização dos órgãos que fazem o tratamento de dados nos setores público e privado. É importante dizer que as sanções da lei brasileira, da lei geral aprovada do ano passado, estão inclusive mais leves do que sanções aplicadas em outros países e regiões do mundo. Há leis pelo mundo afora, em que a sanção pecuniária, a sanção financeira, chega a 4% do faturamento do grupo econômico. No Brasil, o limite é 2% do faturamento da empresa, sequer é do grupo. Por isso que é muito importante manter o texto, garantindo que, em caso de reincidência na violação da lei, repito, em caso de reincidência na violação da lei, essa empresa pode correr o risco de ter a sua atividade suspensa. É dessa maneira que nós poderemos fazer com que a lei não seja letra morta e que a lei seja respeitada. Isso é importante porque todo dia nós temos notícias de vazamento de dados e essa prática tem que ser coibida. Vejam bem, já possuímos uma multa de 2% sobre o faturamento da pessoa jurídica, com limite de 50 milhões. Uma série de outras punições que, ao final, quando você chega no item 10, que é uma previsão, ele vem antes do item 11 e o item 12, que o item 11, por exemplo, pede a suspensão do exercício da atividade. Estamos falando de bancos de dados. Polícia Federal usa bancos de dados, bancos usam bancos de dados, todas as instituições hoje possuem bancos de dados. Se porventura, por uma perseguição até mesmo política, alguém quiser suspender, basta ficar ali provocando, vai chegar nesse ponto final de impedir o exercício das atividades, que é muito temerário. Se é para proteger, há de se punir quem, controlando dados, trabalhar contra a lei e vazar dados, prejudicando pessoas, inclusive pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então é necessário que se estabeleça o rigor, e o PLV estabelece esse rigor. Não é punitivismo, mas é para quem descumpre a lei ter algum grau de punição, de suspensão até 6 meses. Isso tem que ser mantido. Analisando o PLV na forma como estava, nós fizemos uma constatação que era preciso avançar na adequação do texto para que o Brasil pudesse seguir os caminhos, ou o caminho, melhor dizendo, de mais de 80% dos 134 países que já adotaram a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O mundo econômico hoje está tratando o dado como se fosse um novo momento de petróleo, é como se fosse um novo petróleo. O mundo chama de New Oil. É você ter esse acesso a esses dados. Por isso que é tão importante que o nosso país possa regular isso, que o dado do cidadão brasileiro seja do país, esteja protegido e seja do nosso país. A proposta será votada agora pelos senadores. No Amazonas, acaba de acontecer um grande massacre nos presídios. Os presídios do Brasil têm um grande câncer. E esse precisa ser curado de maneira enérgica. Nós precisamos colocar ordem nos presídios do Brasil. É de lá de dentro que saem as ordens para comandar os homicídios na nossa cidade. É lá dentro que ele fortalece o crime organizado, se alimenta, adquire grandes recursos para comprar droga, para comprar armas. Se nós não organizarmos o sistema penitenciário brasileiro, nós nunca vamos conseguir avançar na segurança pública. Temas de interesse nacional debatidos em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. O primeiro Congresso Nacional de Policiais Antifascismo. E a pauta destes policiais é a defesa de uma segurança pública atenta à garantia de direitos, que proteja a vida, que esteja, portanto, profissionalizada, atenta e humana ao atendimento das populações mais vulneráveis e à vida de todas as pessoas.